Primeiro a perguntar, Salvi Rezende. Nosso... Só um minuto não vai dar não, chefe. Vai não. Eu dou boa tarde a todos. Para mim é uma alegria, uma honra e uma alegria estar aqui, senadora. Ah, não, se a Marina não está aqui, eu vou deixar para falar depois. Não, eu vou fazer o seguinte, gente, olha, desculpem, mas assim, eu sou fã do senhor, inclusive, eu vi numa fala, numa gravação recente, numa palestra que o senhor fez, eu tenho uma discordância do senhor, quero falar, mas eu queria, senadora Luísa Helena, eu queria dar uma bagunçada um pouquinho na coisa, eu quero aprofundar um pouco mais, mexer um pouco com o nosso pensar, com o nosso sentir. Por quê? Porque o emprego está acabando. E vai acabar em 10, 20 anos. 50% dos empregos que nós temos hoje vão ser extintos em 10, 20 anos. Está aí. Então nós temos assim, eu estou um pouco preocupado. Assim, eu tenho que falar um pouquinho. Eu não gosto muito dessa parte. Eu sou economista, fiz mestrado em Geografia, Desenvolvimento, Planejamento, Desenvolvimento Regional, fui coordenador do CINE, Sistema Nacional de Emprego. Então, assim, eu tenho uma basezinha para fazer essa provocação aqui. Tá? Assim, eu esperava um pouco mais que nós saíssemos da caixinha. Eu amo a sua apresentação, professora Regina. Eu sou amante dos indicadores. É pelos indicadores que a gente vai poder comparar e ver para onde que a gente quer ir, como que a gente vai fazer, etc. Mas, assim, eu estou vendo que nós estamos muito dentro da caixinha. Das caixinhas. Eu fui coordenador do CINE, Sistema Nacional do Emprego, aqui no Mato Grosso, 15, 16 anos atrás. E as questões que estão sendo colocadas são as mesmas. Mudou tanta coisa. Né? Então, assim, voltando só alguma coisa, tentando ficar dentro de 2 minutos. Tá? Primeiro, os dados. Nós falamos do IBGE, sou apaixonado e grato pelo IBGE, mas tem o DIEESE, que traz não 12% de desemprego, traz 18% da taxa, do índice de desemprego. Nós estamos falando de 20 milhões de desempregados e não de 13, 14. Meu preparo físico está meio ruim. Bom, isso é uma questão que eu quero fazer. Por que que nós estamos falando isso na imprensa, inclusive? Nós temos mais de 20 milhões de desempregados. Está em 18,1 de IES agora de outubro. Por que que nós não utilizamos os indicadores do IES? Não dá para concluir agora. Posso continuar mais 30 segundos? Pode. Outras coisas que eu precisava trazer aqui para poder fazer essa reflexão. Eu estou vendo assim uma crise de percepção nossa. Estou remetendo a Fritjof Capra, lá em 1989, quando ele escreveu Ponto de Mutação, que está grátis na internet, gente, vale a pena ver o filme, O Ponto de Mutação. Tá? E vejo conexões, senador, entre todos os eixos estratégicos, para dar uma proposição, uma saída. É possível ver esse índice de desemprego ligado, por exemplo, à questão tributária. O nobre representante da indústria disse da produtividade como se fosse responsabilidade unicamente do trabalhador. O trabalhador brasileiro produz menos. Né? Eduardo Gianetti, que é uma pessoa que nós da rede temos um apreço grande, é um economista reconhecido, ele fala sobre... Ele explica bem isso, sobre o fato de ser capacitação, educação, o maquinário que os senhores industriais investem, né, que é anacrônico, é atrasado, e também a questão institucional, que geram uma produtividade maior, não é só do trabalhador. Eu penso que era isso, eu entendo que essa geração de emprego passa pelo Pacto Federativo, passa pela vergonha que é os incentivos fiscais, atualmente. Eduardo Gianetti perguntou aqui em Cuiabá do que é que nós teremos vergonha no futuro, lá na frente. Esses incentivos fiscais que existem hoje, certamente serão uma vergonha que nós vamos ter no futuro. Teria mais para fechar, mas na tentativa de dar uma mexida nesse pensar, porque nós vamos enfrentar desafios muito, muito maiores do que o que nós estamos pensando aqui agora.
né? Vai ser mais complexo. Queria falar mais 3 minutos, mas a parte chata. Meu chefe não deixou, tá bom. Obrigado. Obrigado, Salvi, excelente explanação. O segundo a fazer pergunta é Ivanildo, de Rondonópolis, 200 e poucos quilômetros de Cuiabá. Bom dia. Queria fazer a pergunta para o Valdinei. Ele, na sua exposição, falou bastante do Sistema S e disse que o Sistema S é o que melhor forma técnicos para o mundo do trabalho. Deixando para trás aí as universidades federais, os institutos federais, as escolas técnicas. Agora eu queria saber de você se a formação humanística, que só se vê conjuntamente em cursos técnicos nessas duas últimas, você não considera importante para obtermos êxito no mundo do trabalho? Obrigado, Ivanildo. Vamos continuando as perguntas, aí depois a gente finaliza com as respostas. Terceiro a fazer pergunta, Renato Santana, de Cuiabá. Vou ser bem breve, pegando um pouco do que Salvi provocou, justamente pensar uma nova cultura do trabalho, essa questão do que vem para o futuro. E o futuro que a gente fala é um futuro de 10, 15, 20 anos. O que os senhores e senhoras pensam sobre o fim de algumas profissões, o início de novas profissões que não existiam? Eu acho que essa é uma preocupação que nós devemos ter. O Estado, e aí um pouco que o doutor Valdinei falou aqui, está preparado para isso, a indústria está preparada para isso que está acontecendo, o turismo está preparado, até a forma de fazer turismo. A gente vê atualmente os táxis tradicionais sendo substituídos pelo Uber e vê o Estado tentando resistir a essa substituição, e isso afeta o mundo econômico. E, por fim, já que o doutor Valdinei provocou, e nós temos aqui representantes da indústria, e eu, particularmente, sou favorável ao novo IVA, gostaria de saber a opinião dos senhores, qual é a opinião sobre o novo IVA, relatado pelo deputado Luiz Carlos Rauli, do Paraná. Então, eu, particularmente, sou a favor, gostaria de ouvir a opinião dos senhores, que eu acredito que isso pode ajudar muito, inclusive essa questão que o Salvi levantou, sobre os incentivos fiscais. Obrigado. Obrigado, Renato. O quarto inscrito a fazer a pergunta é o senhor Márcio Neman. Bom dia a todos e a todas. Eu sou professor da UFMT de Rondonópolis, do curso de Psicologia, e trabalho na área de violências, né? Então, violência contra a mulher, violência, e também atuo no sistema prisional, cadeia feminina municipal e a penitenciária, implantando projetos sociopedagógicos e também de condição da empregabilidade. Não tem como a gente falar de empregabilidade, a questão da sustentabilidade, ou mesmo da questão do mundo do trabalho, sem pensar nas violências, né? Por exemplo, os adolescentes que saem do socioeducativo já reincidem e já caem na casa da penitenciária. As mulheres vítimas de violência doméstica, por sua vez, vítimas, mais uma vez, de outras violências, inclusive dentro do mundo do trabalho, que elas não conseguem empregabilidade, né? A penitenciária, o sistema prisional, é uma criação de incapazes, né? Eles saem de lá, um recorte social, que eles saem da sociedade, eles não conseguem descrever, tem uma questão da estigma da empregabilidade, o que reitera, né, a volta à marginalidade. Nós fazemos análises muito rasas quando a gente consegue pensar o trabalho apenas ligado ao econômico, né? O econômico está ligado diretamente com a produção sócio-histórica, política e cultural de cada região. A professora trouxe os dados nacionais, mas se a gente for pegar aqueles dados em relação à mulher, aqui no Mato Grosso seria muito pior por uma questão localizada.
isolada, né? Nós somos ainda uma região do Brasil que ainda é uma colônia de exploração do sul e do sudeste, né? Eu venho de Rondonópolis, faz 2 anos que eu moro lá, mas já conheci, por exemplo, a ideia que a cultura matogrossense está morrendo, né? Nós temos uma aldeia, por exemplo, próxima dos Bororos, né? Em que eles estão passando fome, né? Passam fome porque também foram tiradas terras deles. Então, como que eles vão ter uma sustentabilidade, né? Uma geração de renda, inclusive, pensar como que o índio vai pensar renda, né? No mundo contemporâneo, ele precisa também comer, né? E uma questão muito ligada ao agronegócio. E a gente tem que pensar se o agronegócio não mata a ideia de um trabalho voltado junto com os direitos humanos, né? Acho que era isso. Obrigado, Márcio. A quinta é a Luiz Helena, escrita, a fazer a pergunta. Eu vou tentar fazer nos 2 minutos mesmo, viu? Bom, primeiro, parabenizar todas e todos, né? Eu vou começar com a questão da legislação trabalhista, por lá. E eu faço por uma questão de obrigação e de fidelidade ao que eu penso em relação ao olhar da força de trabalho. É verdade, é fato que nós precisamos de empresas sustentáveis e competitivas para dinamizar a economia, gerar emprego, gerar renda. A ciência e a tecnologia não é algo para ser pensado só no futuro, onde hoje o Uber tira posto de trabalho do taxista e depois o carro automático vai tirar posto de trabalho dos dois. Já é hoje, já é agora. Na tecnologia relacionada ao setor agrícola, que infelizmente não veio, mesmo sendo convidado, uma colheitadeira tira 100 postos de trabalho. A gente é contra a monocultura de uma determinada área, por exemplo, da cultura canavieira, e depois se instala outra em relação à produção de eucaliptos, e são menos postos de trabalho ainda. Então, não é uma coisa qualquer. Eu sei que isso é necessário ser discutido. É muito importante a regulamentação de novas modalidades de trabalho. Tinha um vazio legal em relação a essas novas modalidades. Eu sei também que, para os desesperados trabalhadores em busca de emprego, eles buscam qualquer emprego. O doutor Valdinei tem razão. Muitas vezes voltam porque é o desespero de quem perde o brilho no olhar, é o desemprego de quem vai para o narcotráfico com o último refúgio. Ele busca mesmo, mas é para isso que existe Estado, justamente para minimizar essa força de pressão entre o capital e o trabalho. É para isso. E ver o trabalho também não como uma força a ser esgotada e utilizada e depois jogada fora, porque tem outros para substituir. Então, não é só assim. Eu sei que os trabalhadores querem qualquer coisa de trabalho. Eu sei, nós não somos de correntes sindicais que defendem o imposto sindical, já devia ter acabado há muito tempo. Não é nada disso. E, do mesmo jeito que sabemos também que existem mentiras que são alardeadas, cortando o coração de trabalhadores, dizendo que perderam direitos que efetivamente não foram perdidos. Mas vamos voltar para questões de insegurança jurídica. A legislação trabalhista teve muita insegurança jurídica. Por que insegurança jurídica? A partir do momento que o negociado está acima do legislado. Isso é insegurança jurídica, porque a mesma crítica que o doutor Furlan fazia a uma legislação trabalhista que trata trabalhadores diferentes da mesma forma, a nova legislação vai fazer a mesma coisa. Ela vai tratar de forma igual trabalhadores diferentes, submetidos a relações diferentes, com sindicatos diferentes, com mais ou menos força para interagir. Então, haver teto para pedidos de indenização, negociação de bancos de horas, de ambientes insalubres, a equiparação salarial, que a doutora Regina tanto aqui falou, mesmo no paradigma remoto, se eu conseguir a equiparação com o homem no meu local de trabalho, você, como mulher, não vai conseguir, pelo paradigma remoto, que era buscar algo que já foi consolidado legalmente, eu não vou poder ter acesso. Então, é algo muito grave, e mexe diretamente na forma como nós compreendemos a força de trabalho. Se é algo que eu exploro, uso transitoriamente, porque eu tenho outra pessoa que está lá na fila de espera e eu posso utilizar, ou não.
Tem questões graves, eu estou falando, e eu falo como profissional da área de saúde, racionalmente. Essa legislação, ela trouxe, essa nova alteração, ela trouxe questões irracionais, absolutamente irracionais, em relação à sobrecarga de trabalho, a questão das horas extras. Não é uma coisa qualquer, ela é irracional. O trabalhador vai gostar? Vai. O trabalhador vai, a maioria dos trabalhadores vão gostar que parcelem as férias? Vão. A maioria dos trabalhadores vão gostar de ter a possibilidade de ter um aumento salarial, porque vai aumentar as suas horas extras, mesmo em ambiente insalubre? Vai, porque é o desespero. Mas não é só assim, tem que existir o Estado, ou então acaba com o Estado. O Estado só existe justamente para compatibilizar, para estar ao lado do mais fraco na relação capital-trabalho. Então, é muito grave. O Estado brasileiro não protege a força de trabalho. Não estou dizendo que todos devem ser tratados iguais. Eu sou professor universitário. É um absurdo que o professor universitário queira ter o mesmo direito de alguém que está na educação infantil, no ensino fundamental, na educação de jovens e adultos, submetido a tensões infinitamente maiores do que professor universitário, com todo respeito a quem, como eu, trabalha muito, que não é caçador de edital, que vive procurando editais para aumentar salário. Então, existem especificidades, existem. No mundo do trabalho existe o catador de lixo, que está lidando com equipamentos de maior risco, o que a sobrecarga da tensão que ele vivencia é totalmente diferenciado. No setor público também tem, não é o tema da nossa discussão. Um policial, ele tem que ser remunerado de forma diferente, tem que ter uma previdência diferente. O trabalhador da educação tem, o catador de lixo tem. Por quê? Porque são trabalhos cuja exaustão do trabalho impede que ele faça a sua atividade fim com eficácia e resolutividade. Portanto, nós estamos falando de racionalidade em relação à utilização de força de trabalho, que já não capacita. O principal problema de saúde pública da força da faixa etária produtiva no Brasil, que é violência letal intencional. Qual é o principal problema de saúde pública? Violência letal intencional dos jovens, hoje de 12 a 15 anos e até 29 anos. Então, não capacita para se inserir no mundo do trabalho, não cria novos postos de trabalho para aqueles que são desestruturados ou destruídos, não zela pela saúde daquele, porque se eu aumento a minha carga horária, eu estou tirando um posto de trabalho. É óbvio. Se eu tenho a possibilidade de aumentar a minha carga de trabalho, eu estou impedindo que um outro trabalhador entre no sistema. Você vai perguntar ao trabalhador se ele não quer? Óbvio que ele vai querer, ele está desesperado em casa. Ele quer aumentar a carga de trabalho até a exaustão, até que ele tenha um infarto do miocárdio, como já se fez com tonelada de cana-de-açúcar no Brasil. Ele vai querer, vai, porque é o desespero. É para isso que existe Estado. É para isso que existe Estado. É para minimizar o impacto dessa relação, garantindo, já que nós estamos num sistema que tem o setor privado, ele tem que ter o direito, né, não o capitalismo de Araque, que às vezes financia muito o setor privado e não estabelece alguns do setor privado. Alguns, a gente até no intervalo discutiu sobre isso, não são todos. E não estabelece cláusulas sociais para garantir que o financiamento do setor público tem. Então, o que nós temos que discutir também, por isso que eu acabei fazendo questão de interagir, é ideológico, pode ser, mas tenha convicção. O debate de Vossa Senhoria, que eu respeito profundamente, foi ideológico, o meu pode ser também. O de Vossa Senhoria, dentro da racionalidade da sua vivência, é correto. E do mesmo jeito que o meu também, dentro da racionalidade da minha vivência. Então, tomara que a gente possa, um dia, discutir modalidades de trabalho e forma de inserção no mundo do trabalho, que a gente possa preservar a força de trabalho para que ela possa ser muito utilizada no presente e também ser utilizada no futuro. E não que um trabalhador acabe ocupando o lugar de 2, 3, perdendo mais postos de trabalho. Em relação, terminando mesmo, era em relação ao turismo, concordo inteiramente, como dinamização, doutor Valdinei, a indústria, a agroindústria também, eu sei exatamente a importância de tudo isso. Em relação à questão da mulher, muito importante, eu até coloquei até no elo de mulheres nosso, muito importante essa questão da mulher, porque, ao contrário do que pensam homens, lógico que nós, mulheres, às vezes criamos os nossos meninos
né, para não dividirem as tarefas domésticas também. E eles acabam depois reproduzindo e a gente quer mudá-los adultos e não consegue mais. Mas o trabalho feminino em casa é exaustivo, não remunerado, repetitivo e não reconhecido socialmente. Não é. E o pior, não tem direito nenhum à aposentadoria. Não tem. E eu sempre defendi, Marina também, que do mesmo jeito que o trabalhador rural, mesmo sem ter a capacidade contributiva, ele teve direito durante o tempo, a mulher que se dedica exclusivamente ao trabalho doméstico e tem problemas gravíssimos, lesão de esforço repetitivo. Você diz, a senhora trabalha? Ela, não. Eu digo, quem lava a roupa? Eu. Quem cuida da casa? Eu. E esse negócio nas suas pernas, o que é? Varizes, extravasado, problema cardiovascular seríssimo, tudo troncha com problema de escoliose, de bursite. O que é? Lesão de esforço repetitivo. E se ela tiver alguém doente em casa, que é o cuidado geral, é pior ainda, porque depois que essa pessoa ela dedica toda a vida, especialmente as mulheres, cuida de alguém, e depois que a pessoa morre, ela vai ficar com mais de 50, 60 anos, sem inserção no mercado de trabalho, sem formação e na amargura. E, então, não é uma coisa qualquer a questão das mulheres, parabéns pelo trabalho. Hoje, os últimos dados agora, já em 2017, inclusive do Valor Econômico, mostrou o aumento das mulheres chefes de família, inclusive que se reivindicam como chefes de família, porque muitas vezes sozinhas ou abandonadas ou trabalhando, estão na dupla jornada de trabalho e são chefes de família também. Então, não ter sequer a equiparação salarial realmente é uma sociedade que não é civilizada nem é moderna. Quando duas pessoas, pela cor da pele, pela orientação sexual ou pelo gênero, são submetidas a um salário diferenciado exclusivamente por essa característica. Então, eu parabenizo profundamente o trabalho. Desculpe, Heron, obrigado, Luiz que eu me Helena. alonguei, mas foi o doutor Furlan que... Próximo é o Cássio Gomes, de Rondonópolis. Bom dia. Eu queria dizer para todos que é bastante complicado a gente formular uma pergunta depois do discurso da Heloísa. Mas nós vamos nos esforçar aqui. Eu queria agregar alguma coisa ao que a doutora Regina colocou com relação às mulheres. Além de toda essa problemática no mercado de trabalho, as mulheres também sofrem outros tipos de violência que vocês já devem, acho que a Heloísa deve saber mais que a gente, mas saiu recentemente agora uma pesquisa mostrando que o Brasil está entre os 5 países do mundo que mais matam mulheres. Uma coisa absurda, né? Uma outra pesquisa recente também diz que as mulheres negras são as que mais morrem por complicações de aborto. As que mais morrem por complicações de aborto. E as mulheres negras também estão entre a população carcerária que mais cresce, né, no meio feminino. A população feminina cresceu 380% nos últimos 5 anos e as mulheres negras estão em 80% desse extrato social. Então, é uma complicação. É uma complicação por ser mulher e por ser negra. Por ser negra. É uma característica da sociedade brasileira. Eu sempre discuto isso aqui com nossos companheiros. A sociedade brasileira é racista, pratica um tipo de racismo velado, né, que nós temos muita dificuldade em aceitar. Quando não se aceita, fica difícil formular políticas de combate, né, fica difícil. Hoje é extremamente complicado as pessoas aceitarem cotas, é algo básico, que a gente tem muita dificuldade de explicar e de fazer as pessoas compreenderem que é uma necessidade, que é uma política de reparação histórica e que é a alternativa para a gente conseguir equidade, para a gente conseguir diminuir um pouco a diferença entre esses grupos. Mas vamos lá, sobre a pergunta. A pergunta vai para o doutor Alexandre. A questão da reforma trabalhista é um caso, né, que mexe com os nervos de todo mundo. E daí eu tinha uma série de coisas para falar, mas a Heloísa já colocou. Então, um ponto que eu tenho, que a gente vê nos debates, que a gente lê, é que me parece que a reforma trabalhista ela realmente aconteceu para os grandes industriais, sabe? Quando o senhor colocou
a questão da igualdade, que a reforma trata todos com igualdade, seja o grande industrial, seja o microempreendedor, o empreendedor de pequeno porte, ou o microempreendedor individual, eu acho uma injustiça. É uma injustiça. Essa reforma ela atende aos grandes empresários, mas o microempreendedor individual não consegue contratar uma pessoa formal. Essas pessoas ficam na informalidade. Aquela marmiteira que entrega 50 marmitas por dia, ela precisa de alguém para ajudar, mas ela não consegue formalizar, porque as leis são as mesmas, tanto para ela quanto para uma empresa que tem 200 funcionários. Isso é igualdade, é tratar igual a todos. Mas o Brasil é um país extremamente desigual. Não dá para fazer políticas igualitárias assim, tem que ser políticas que promovam a equidade. Grupos que estão em condições inferiores, condições piores, elas precisam de uma política que sobressaia, que as faça sobreerguer, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Então isso é complicado. Eu vejo lá em Rondonópolis, eu sou de Rondonópolis, Rondonópolis é uma cidade polo, então direto surge na mídia lá, esse dia apareceu na mídia lá um investimento de 50 milhões de reais de uma grande empresa que queria ir para Rondonópolis e queria que a prefeitura doasse terreno, queria uma desoneração de 10 anos, um investimento de 50 milhões de reais para gerar 50 empregos. Poxa vida, R$1 milhão o custo de um emprego? Absurdo, né? Não tem lógica. E qual o custo de um microempreendedor individual, formalizar um emprego? Cara, nenhum. De repente, só uma política, de repente, uma consultoria, qualquer coisa assim, já é o suficiente. Rondonópolis, Regina, doutor Alexandre, a gente tem hoje beirando 7 mil microempreendedores individuais. 7 mil. Né? E desses 7 mil, somente 80 conseguem gerar um emprego formal. Eu calculo que tem 500 empregos informais transitando nesse meio, no mínimo. No mínimo. Né? O investimento básico já formalizaria isso. Né? São pessoas concluindo, Cássio. Concluindo. A reforma trabalhista não comete uma injustiça nesse campo, em tratar a todos os empregadores de forma igual, sabendo que existem diferenças gritantes entre eles? Ela não comete uma injustiça nesse campo? Obrigado, Cássio. Próximo da inscrição é o Dr. Pérez. Seja bem-vindo. Vai daí mesmo? A pergunta é rápida e objetiva. Discutir um Brasil sustentável passa pela discussão do tamanho do Estado. Isso entra todas as falas de vocês, né? A pergunta, hoje, o Brasil que temos hoje, ele não é sustentável, fato. Mas qual que é o tamanho do Estado para que o Brasil se torne sustentável? A pergunta que eu estou fazendo, ela abrange para todos vocês que pensam e fazem o Brasil assim como eu, na saúde, Valdinei no Ministério do Trabalho, cada um dentro da sua área. Qual que é o tamanho do Brasil, qual o tamanho do Estado para que o Brasil seja sustentável? Essa é a minha pergunta. Se a gente talvez chegar nessa resposta, talvez a gente chegue a todos os questionamentos feitos por todos vocês. Essa é a minha pergunta. E aí cada um pode dar sua contribuição. Obrigado. Obrigado, doutor Pérez. O próximo aqui, eu tinha me inscrito, então é um ponto de reflexão de duas partes, que eu vou jogar a questão do emprego. Nosso Estado é uma potência, inegavelmente, do agronegócio. Esse ano, uma crise econômica que nós vivemos, ele teve a sua importância na balança do PIB nacional. Porém, tem grandes incentivos fiscais e pouco emprego. E eu gostaria de uma explanação de cada um dos debatedores em relação a isso. E o segundo ponto vem da base da agricultura familiar, que essa questão de como hoje a gente vê os pequenos agricultores, por falta de incentivos de políticas, migrando para a cidade e abandonando sua terra ou deixando alguém lá, e por falta de... E aí chega aqui na cidade, cria a questão de um caos, porque acaba não tendo emprego para ele também, às vezes não tem qualificação, e aí fica, como o termo diz, a Deus dará aqui, e acaba gerando, porque toda a vida dele, o trabalho dele foi lá na pequena propriedade dele,
como também seria uma questão de debater isso daí, fica o segundo ponto de reflexão nisso daí. A próxima, nossa pré-candidata, Marina Silva, você quer levantar? Bem, primeiro eu quero mais uma vez agradecer a todos os nossos expositores a importância desse debate para que a gente possa ter, de fato, uma plataforma de discussão onde os pontos de vista diferentes possam se encontrar. Eu primo muito por isso, né? Desde 2010, quando a gente fez as nossas diretrizes programáticas, a gente ouviu na área de segurança, eu me lembro, muita gente não entendia, né? A gente pegou a experiência do Rio Grande do Sul, que era uma experiência do PT, uma experiência de Minas Gerais, na área de violência, a experiência do Pernambuco, e, claro, na época o Luiz Eduardo Soares estava com a gente, o Luiz Eduardo Soares pelo Partido Verde, naquele momento. E foi desse debate, com diferentes olhares, que a gente fez o programa na área de segurança. Mas isso foi no contexto mesmo do programa de governo, que é diferente daqui. Mas eu fico feliz de ver que a nossa senadora Heloísa Helena, juntamente com a equipe da Fundação, tem a mesma dinâmica de colocar aqui os pontos de vistas diferenciados para que a gente, de fato, não fique falando dentro das nossas bolhas, porque a gente não aprende com a gente mesmo, a gente aprende também com o diferente. A outra coisa que foi muito impactante para mim, e que a gente já sabe, mas quando a gente vê decodificado, são os dados sobre a discriminação contra as mulheres. A gente lê o texto, mas a gente vê transformado em gráfico, tem uma pedagogia, portanto, parabéns pelo seu trabalho. Eu tive uma experiência de ficar por 2 meses como professora visitante na Universidade do MIT, nos Estados Unidos, e lá tem um departamento, um geógrafo, que ele desenvolveu um trabalho chamado Geografia das Oportunidades, certo? E esse trabalho, para mim, foi muito impactante, porque ele pegou os bairros ricos dos Estados Unidos, lá daquela região de Washington, D.C., e mostrava, se você era filho de classe média alta, filho de pessoas ricas, quais seriam as oportunidades que você teria, as oportunidades positivas. Aí você vai ter uma faculdade, você vai fazer mestrado, doutorado, tem a possibilidade de ter uma família e tal, muita coisa positiva. Oportunidade de se tornar um marginal, um desempregado, o gráfico é lá embaixo. Quando pegava a população dos bairros pobres, a população negra, aí o gráfico sobre as oportunidades positivas era lá embaixo, de se tornar envolvido com tráfico de droga, de não sei o quê, de tudo que era ruim, o gráfico ia lá para cima. Então, é algo que a gente sabe, mas quando a gente vê aquilo, digamos assim, concreto, ganha dimensão, tem uma força muito grande. Eu pensei, poxa, a gente tem que fazer essas coisas, e vendo o teu trabalho, me lembrei do trabalho dele lá. E um menino brilhante ontem, que até do Partido Pirata, eu estava num debate com ele, né, ele pegou todos esses dados do IBGE, e, enfim, todos os estudos que fez, e colocou as desigualdades sociais em relação à população negra num mapa em todo o Brasil, que você faz um zoom no mapa, vê por bairro de Brasília, aonde estão os negros, aonde estão os pardos, as desigualdades que ele tem. Um menino de 25 anos, brilhante, formado em, enfim, na área de programação da UNB, e eu digo, nossa, a gente vai ter que, de fato, chocar, constranger eticamente, mostrando essa desigualdade que o nosso jovem acabou de dizer. Bem, eu queria colocar alguma coisa em relação à reforma trabalhista, né? Eu sempre digo que o Brasil tem necessidade de reformas, mas eu tenho uma crítica a que a reforma seja feita por um governo que não tem legitimidade. Com apenas 3% de aceitação da opinião pública, fica muito difícil, porque
você não tem sequer como liderar o debate. E, com certeza, com legitimidade, você tem que fazer isso no processo eleitoral. Nem a Dilma, nem o presidente Temer disseram que iam fazer essas reformas, porque nem apresentaram um programa de governo. Mas o Brasil tem necessidade de reformas, inclusive para fazer a atualização das relações de trabalho, não para negar direitos. Hoje tem uma população de pessoas que elas não têm mais as características dos empregos tradicionais que fazem parte da nossa geração. Eu, por exemplo, tenho um filho que ele é programador, né? E a relação de trabalho dele é com o mundo. Uma hora ele trabalha no México e em casa, e outra hora trabalha não sei aonde, e ele não tem essa cultura. Então, precisa atualizar, porque também tem que ter um limite para essa forma de ficarem trabalhando sozinhos individualmente. Fazer essa atualização. Mas a pergunta que eu faço é quanto à ideia, doutor Alexandre, da legislação trabalhista, que foi ao longo de muitas décadas, né, desde a era do Getúlio, mas que precisa de atualizações, inclusive para esses casos que eu acabei de mencionar. Mas eu acho que é a única situação em que está dito numa outra lei que a relação, a negociação entre empregado e empregador se sobrepõe à lei. Em nenhum outro contexto a gente tem algo dessa natureza. Eu queria saber a sua opinião, porque, para mim, cria uma relação esdrúxula. Não é? Eu não posso dizer que o meu acordo entre, enfim, o criminoso e sei lá quem se sobrepõe à lei que diz que não pode matar. Não é? Não existe essa de um acordo que eu possa fazer, mesmo que eu queira. Eu digo, eu quero morrer de fome. Certo? Mas alguém tem que me interditar, porque não devo estar com alguma sanidade. O Estado está aí para fazer essa proteção. Então, o texto, para mim, ele tem um problema na sua essência, ontologicamente falando, do ponto de vista jurídico. Eu não sou jurista, né? Eu sou professora de história. Mas a gente dizer que a negociação entre empregado e empregador está acima da lei, eu acho que isso é algo que não bate para mim. Né? E em relação ao turismo, eu concordo que é uma grande oportunidade para a geração de emprego e renda. E desenvolvendo, a gente tem um Plano Nacional de Turismo, o senhor tem razão quando diz que as políticas não têm continuidade, porque as políticas públicas, infelizmente, na América Latina e em boa parte dos países em desenvolvimento, nas democracias que ainda não amadureceram, não são institucionalizadas. Elas são fulanizadas e partidarizadas. E o grande avanço que nós teremos é quando formos capazes de institucionalizar conquistas, que elas não mudem porque mudou o partido e porque mudou o governo e alguém agora quer botar a sua marca. Não é a marca do partido e nem do governante, é a marca da gestão pública, do Estado brasileiro, do interesse público. É isso que tem que ser feito. Então, no caso do turismo, a gente pode ter várias modalidades, foi feito um Plano Nacional de Turismo, pensando o turismo, de fato, que tenha qualidade, porque é muito difícil e degradante, às vezes, você não ter o devido planejamento, a devida orientação, e, de repente, você pega uma comunidade local e põe aquela comunidade para ficar fazendo performance para turista ver. Um turista sério, que entende do que é cultura, tradição das populações locais, das populações indígenas, das populações ribeirinhas, vê isso, nunca mais ele volta ali. Estão transformando as pessoas locais como se fossem, sei lá, teatro. Não é? Não é isso. Você tem que ter uma forma correta para o turismo de visitação, com capacidade correta de suporte. Eu fui ministra do Meio Ambiente, trabalhei muito junto com o Plano Nacional de Turismo que foi feito, para que a gente evitasse esse tipo de aberração. Tem lugar para o turismo de massa, tem lugar para o turismo científico, tem lugar para o turismo de observação, tem lugar para o turismo de experiências vivenciais, mas tudo isso tem
uma técnica e uma ética muito grande por trás para que a gente não se desqualifique, não é? Eu sei que temos que ter o investimento e também ter um envolvimento do ponto de vista de conhecer essas agendas, mas para nós, brasileiros, é vergonhoso não termos a quantidade de turistas que gostaríamos de ter. Mas a minha pergunta é sobre a implementação do plano que foi feito. Em que nível está a implementação do plano que foi feito, inclusive na época do governo, ainda acho que do presidente Lula? Era isso. E, mais uma vez, agradecendo e parabenizando essa questão de emprego. Quando a gente pensou em 2010, 2014, a questão dos programas voltados para as populações vulneráveis, trabalhamos com a ideia de políticas sociais de terceira geração. Porque eu inventei essa gradação, Heloísa, pelo seguinte: eu entendo que tivemos no Brasil as políticas sociais de primeira geração, que era baseada no assistencialismo e na caridade das pessoas. Claro que para aquelas circunstâncias era o que se fazia, mas com muita corrupção, muito desvio, e ninguém pode viver da caridade, por mais que a caridade seja algo relevante e importante que a gente deve desenvolver. Depois veio as políticas sociais de segunda geração, que são essas que estão aí, de transferência de renda com contrapartida simples, que, no meu entendimento, foi um grande avanço. Tem muita gente que critica o Bolsa Família, por exemplo, mas o Bolsa Família representa 0,5% do nosso PIB, enquanto a Bolsa BNDES, somando tudo, os benefícios representam 5% do PIB para meia dúzia de pessoas. E muita gente diz que o problema do Brasil, da dívida pública, foi o Bolsa Família. Não foi, é 0,5% do PIB. O problema foi a Bolsa BNDES, em que a JBS levou aquele monte de dinheiro, o Eike Batista levou aquele monte de dinheiro. Eu vou parar por aqui, porque vocês acompanham os jornais. Então, as políticas sociais de segunda geração são eficientes e dão retorno. O problema é que elas não foram institucionalizadas, foram, mais uma vez, fulanizadas. Você tem que institucionalizar conquistas para, independente de ser PT, PMDB, PSDB, quem quer que seja, a política continua e o cidadão não se sinta devendo favor a ninguém. Isso é o que a gente sempre defendeu. E, por último, na ideia de políticas sociais de terceira geração, seria criar os agentes de desenvolvimento social. Isso foi uma ideia que a gente desenvolveu com o PB, foi ele que deu forma a isso. Eu lancei o desafio de política social de terceira geração, o que seria? Seria ter políticas sociais customizadas, com base em todo o cadastro do Bolsa Família que está aí pronto. Você foca em famílias, cada agente de desenvolvimento social pega 50 famílias, como acontece no Chile, e você foca todas as oportunidades naquele grupo para que ele possa ter inclusão produtiva. Você mantém as políticas para as populações vulneráveis e, ao mesmo tempo, você vai dando oportunidade para que aquela família, aquele grupo vulnerável, possa ser alocado no mercado de trabalho. Às vezes, a pessoa precisa de um financiamento no banco para comprar uma máquina de costura, porque ela consegue se virar como costureira e costura muito bem na sua comunidade. Ela não consegue ir no banco. O agente de desenvolvimento social faz isso. Às vezes, o menino precisa de entrar numa escola técnica, mas, às vezes, não tem o documento para poder fazer a matrícula, falta uma coisinha de nada que alguém pode ajudar a fazer. E assim por diante. Nós trabalhamos muito essa ideia de programas sociais de terceira geração, que é o segundo passo em relação aos programas sociais de segunda geração, que já são bons. O PB, desculpa, o PB é o Ricardo Paz de Barros, um dos grandes formuladores de políticas sociais do nosso país, que me ajudou em 2010, me ajudou em 2014, e ele diz que ajuda quem pedir ajuda dele, porque ele é um servidor
público. E isso é muito bonito quando você encontra esse tipo de pessoa. O que ele quer é boas políticas para o Brasil. Não importa se é governo de rede, de PSDB, de PMDB, que, aliás, é isso que tem que acabar no Brasil, né? As pessoas não estão pensando o país, estão pensando o partido, não estão pensando a nação, estão pensando as eleições. E nós precisamos acabar com essas dicotomias, porque enquanto muitos se unem para destruir uns os outros, ninguém se une para construir o Brasil. Obrigado, Marina. Lembrando que teve o pedido de algumas inscrições, mas as inscrições foram encerradas. Lembrando que tem o período da tarde, trabalho no campo, tem outros debatedores, aonde poderão ter novas explanações e continuar. Agora, voltando, inclusive, convido os palestrantes, se quiserem permanecer e participar na parte da tarde, estão convidados. Pela ordem, vamos começar com a doutora Regina sobre as perguntas que a plenária fez e as considerações finais. Obrigado, doutora. Obrigada. Eu vou também ficar, são 3 minutos, né? Sim, não, mas não tem como responder todas. Pode. Tudo isso está difícil. De novo, tem algumas coisas que foram faladas aqui que eu adoraria ter falado na minha apresentação, mas a gente tinha 30 minutos. E, ao invés de eu ficar só num tema, eu resolvi abordar 3 temas. Então, por exemplo, a questão das diferenças regionais, extremamente importante. O que a gente viu ali foi uma média do Brasil. A média do Brasil é uma média. Os estatísticos dizem que a média é uma das piores medidas. Se você bota uma pessoa com a cabeça queimando e o pé no gelo, a temperatura média está ok, só que a pessoa está morta. Então, realmente, a média é o que a gente pode apresentar, mas uma investigação, algum trabalho que seja feito para criar política tem que ser muito individualizado. Essa ideia do Ricardo Paz de Barros, que veio da experiência que tem no Chile, de você ter agentes que vão até as famílias, é um jeito de você particularizar e tirar da média. Cada família, em cada região, tem necessidades diferentes. E a gente tem que ver o que é necessário para poder atender. Então, eu concordo plenamente na questão dessa importância. Quanto a usar dados do IBGE ou do DIEESE, é verdade, eles usam metodologias diferentes. O IBGE usa uma metodologia de captação de desemprego diferente da metodologia do DIEESE. Eu não vou entrar no mérito quem está certo e quem está errado. 13 milhões de desempregados, 17 milhões de desempregados, esses números são absurdos num país que tem a capacidade de crescer como o nosso. Então, por exemplo, uma das diferenças é, na hora de computar desemprego no DIEESE, eles computam também o desemprego por desalento, que é aquela pessoa que não está procurando emprego porque ela não acha que vai achar. Não é porque ela não quer mais trabalhar, é porque ela está totalmente sem esperança de conseguir emprego. E no IBGE não se calcula o desemprego por desalento dentro da metodologia. Outra questão é o número de vezes que a pessoa sai para procurar emprego para ser considerado desempregado. Então, é uma questão metodológica, vale a pena a gente falar. A minha opção foi pela opção do IBGE, que é a mais divulgada. Eu vejo, sim, importância muito grande em a gente discutir as mudanças do trabalho. Hoje em dia, você tem trabalhos de programação que você faz ao longo, pode trabalhar em outros países, mas quando você pega uma criança de 12, 13 anos de idade, você pergunta o que você quer ser quando crescer, vários deles já dizem youtuber. Youtuber é uma profissão, ela não é regulamentada, os caras estão lá, e gente de qualquer classe social hoje consegue montar um programa. Então, eu conheço crianças que dizem, quando eu crescer eu vou ser youtuber, eu quero discutir o que eles fazem. E posso dizer, é uma fonte de informação. Eu tenho uma filha de 13 anos, e esses dias ela assistiu um programa de YouTube, ela sabia explicar a problemática dos países em guerra de um jeito muito legal, porque o cara encontrou um jeito de explicar que o professor de história dela não tinha conseguido. E isso é importante, é um trabalho social também. E são mudanças de regulamentação de trabalho.
É o que a gente vai enfrentar, são formas diferentes e importantes e que vão contribuir com essa questão do emprego no futuro. A questão do Uber e do táxi, hoje mesmo eu vim pensando, eu uso muito Uber, hoje eu usei um táxi, e quando eu vim para cá eu pensei, nossa, quando eu entro no Uber eu tenho uma preocupação muito grande, como esse Uber vai me avaliar? Eu odeio ser avaliada, tá? Eu sou avaliada o tempo inteiro, mas o Uber avalia a gente, dá uma nota para o cliente. E eu falei, eu tenho que tratar esse motorista de táxi que não me avalia exatamente do jeito que eu trato o Uber. Mas olha o incentivo que a gente tem de comportamento, e por ser economista, eu acho que eu penso muito na questão de incentivo, como a forma de emprego diferente faz a gente ser incentivada a se comportar diferente. Isso é uma mudança muito grande que a gente precisa prestar muita atenção. A questão da violência doméstica, a violência doméstica, ela impede as mulheres e ela impede crianças de estudarem, mulheres de ir para o mercado de trabalho, e é um círculo vicioso, né? Você sofre a violência, você não consegue trabalho, você não consegue sair da violência. Você sofre mais violência, você não consegue, e você fica parado nesse círculo. Como a gente faz para retirar as pessoas dali? Como eu faço uma mulher sair de uma condição de violência para ela poder se sustentar, para ela poder sair? Durante essa nossa pesquisa com as pessoas em São Paulo, a gente teve a oportunidade de fazer alguns debates em forma de painel, e uma das mulheres contou o caso de que ela era uma mãe solteira, e ela dizia, eu sou uma mãe solteira porque eu morava no interior, e meu marido batia em mim, e eu tentei por 3 vezes sair de casa, e o juiz dizia que eu não podia. Aí eu consegui sair de casa, mas ele me proibiu de sair da cidade, porque eu tenho 3 filhos com esse homem, e ele tinha direito à visitação. Eu só consegui autorização do juiz para deixar a cidade depois da 2ª tentativa de ele me matar. Na 2ª, quando eu quase morri, ele deixou eu ir para São Paulo. Qual é a valorização que a gente dá à vida das mulheres quando ela não pode se afastar de uma pessoa que está tentando matar? Eu vejo isso com extrema gravidade. Ela é uma mulher super feliz, alegre, eu não conseguia nem acreditar com a história dela, ela estava me contando aquilo daquele jeito, mas é uma situação que realmente ela não tinha como sair. E aí a gente diz, nossa, mas ela fica na situação de violência porque ela quer. Ninguém quer. Não é porque ela quer. É porque ela não tem alternativa. Então, é um tema extremamente importante e eu acho que, sim, ele conduz muito essa questão do emprego, e aí a questão de emprego também pode ajudar muito a gente sair dessa situação de violência. O Brasil é um dos países com maior índice de feminicídio e, muitas vezes, você vê a própria mídia culpando a vítima. Ah, mas você... Oi? A incidência de violência contra a mulher é muito alta. Muito alta. E o que me choca é quando você vê a notícia e você vê os comentários embaixo. Os comentários embaixo realmente não é civilizado, porque não é possível que a vítima que morreu ou que sofreu um estupro seja a causadora daquilo tudo. Com questão ao trabalho doméstico, nessa nossa pesquisa, a gente fez um item todo sobre divisão de trabalho doméstico. Então, nas famílias de baixa renda, é exatamente como nas famílias de alta renda. Quando você olha famílias de alta renda, mulheres que trabalham fora iguais aos maridos, 40 horas ou mais semanais, as mulheres trabalham, em média, 20 horas de trabalho doméstico e os homens 10, para o mesmo número de horas no mercado de trabalho. Então, a responsabilidade do trabalho doméstico, no IBGE, trabalho doméstico é lavar roupa, cuidar da casa e cuidar de criança. Essa responsabilidade ainda é muito feminina. Nessas famílias, a gente separou o trabalho doméstico e o trabalho com as crianças, e a gente também vê que 1/4 do trabalho doméstico é feito pelos homens, 3/4 é feito pelas mulheres. E os homens, a gente entrevistou eles separados, isso era muito legal. Entrevistava um e depois o outro era entrevistado. Os homens sabem que as mulheres fazem mais trabalho doméstico e que elas cuidam mais das crianças. Eles têm noção disso. E, além desse passo, a gente foi atrás do que cada um faz, porque o trabalho doméstico não é todo igual. Eu aguar as plantas é diferente de eu esfregar o banheiro.
E aí a gente descobre que o trabalho doméstico mais pesado é feito pelas mulheres. O trabalho doméstico dos homens é um trabalho diferente, mais leve. E com o cuidado das crianças, igual. Enquanto a mãe alimenta o filho, leva no médico, troca de roupa, dá banho, vocês sabem o que o pai mais faz e contabiliza, e está certo? Brincar. Brincar com a criança. Que é uma coisa super importante, desenvolve habilidades cognitivas, tudo. Mas é bem mais legal do que fazer a criança que não quer comer, comer, ou trocar a fralda. Então, existe uma divisão, não só de horas, mas de tipo de trabalho que é feito por homens e mulheres. Como a gente vai solucionar isso? É uma mudança social, a gente precisa continuar falando, a gente precisa incentivar. A questão de eu dizer, a gente precisa dar uma licença parental, aumentar a participação do homem no início, eu entendo que é um problema para empresas pequenas, mas o pagamento dessas horas, desse salário, é feito pelo governo. Se for licença, é o governo que paga. A gente vai ter que substituir o trabalhador, e aí o custo pode ser diferente. A gente pode analisar isso. Realmente eu não tenho a solução para tudo, mas a gente precisa pensar em como a gente vai fazer essa distribuição de uma forma mais igualitária. E, por fim, acho que é o último assunto que era para eu falar, a questão das mulheres negras. A gente tem as mulheres negras como as mais vulneráveis a tudo. A violência, a falta de atendimento de saúde. Elas têm o dobro de chances de morrer no parto do que uma mulher branca. O dobro. Então, é muita coisa que a gente tem que ainda pensar como a gente está tratando diferente pessoas que são iguais. E aí é a questão da equidade e não igualdade. Existe uma necessidade de equidade, que é tratar pessoas que foram tratadas e são tratadas diferentes de uma forma diferente, pelo menos até a gente estabelecer uma relação de igualdade. A questão de cotas é isso. Cotas para a universidade, por favor, é extremamente necessário. Outra, não diminui a qualidade do ensino. Os alunos cotistas se saem melhor do que os alunos não cotistas, e eles têm maior taxa de completar o ensino superior. Então, vamos tirar o que é mito e ver a realidade sobre uma necessidade. Cota somente também não resolve. A gente precisa de outras ações que possibilitem a pessoa que entrou como cotista encontrar um bom emprego, a pessoa que está dentro da empresa. Cota somente também não resolve, é a sustentação ali dentro. Mas, de verdade, é um problema bem maior para as mulheres negras do que para os outros grupos. Quanto ao tamanho do Estado, eu adoraria saber a resposta. Eu não sei qual é o tamanho do Estado que a gente tem que ter. Eu sei que o tamanho que está agora é para outras grandes, mas eu não tenho uma dimensão, uma resposta para isso agora. Obrigado, doutora, pela sua participação. Gostaria que você fizesse as considerações finais do debate e tal. Sinta vontade de fazer as considerações finais do evento, da sua participação no debate. Bom, eu só posso agradecer a oportunidade de estar falando aqui. Quando eu recebi o e-mail da Heloísa Helena, eu falei: quê? Quem encontrou meu nome? Foi um susto. Eu confesso que eu liguei para toda a minha família. Mas eu fico super feliz de falar. Eu concordo com o PB, com o Ricardo Paz de Barros, é meu colega de trabalho, como Gianete já foi meu colega de trabalho. A gente, como acadêmico, como pesquisadora, eu me sinto muito confortável em ajudar quem eu possa ajudar, em discutir assuntos que eu tenho estudado. E, para isso, eu estou à disposição sempre, independente do que seja, o que eu puder contribuir com o que eu estudo, e eu falei das coisas que eu me sinto mais confortável, eu estou sempre à disposição. Obrigado pela participação. A Fundação Rede Brasil Sustentável agradece, e o Estado aqui também pela sua participação. Próximo, doutor Alexandre. Sim. Bom, agradecer também
e dizer que eu fico confortável quando eu venho nesses eventos, porque me chama, esses tempos fui falar de reforma trabalhista por tudo quanto é canto do Brasil, só que pregar para convertido é fácil, né? Quando eu falo no meio empresarial, todo mundo me apoia, então é fácil pregar para convertido. O interessante é justamente você conseguir debater num nível de excelência, como eu acho que foi feito hoje aqui. Eu vou tentar rapidamente, em cada um daqueles que falaram, tentar explicitar uma opinião, mas muito curtinha. Em relação ao Salvi Rezende, ele falou algumas coisas. Primeiro, a questão que eu falei da produtividade. Não é uma responsabilização ao trabalhador que eu fiz, é uma constatação. Que se o trabalhador não tem escolaridade, não tem qualificação, nós vamos ter um trabalhador menos produtivo do que quem tem. Quer dizer, o Brasil valoriza os cursos universitários, mas na Alemanha, que produz 5 vezes mais do que nós temos os 5 técnicos de nível médio para cada universitário, mais ou menos. Não sei se é essa a correlação correta, mas se valoriza muito a qualificação profissional. Para isso, eu também acho que na questão da educação, você tinha que, obrigatoriamente, como programa de governo, você ter o ensino fundamental, e quando chegou no ensino médio, eu sou a favor da jornada integral, no contraturno, fazer qualquer tipo de atividade, deixar a criança na escola, isso é extremamente importante. E também, quando chega no ensino médio, fazer o estudo paralelo do ensino médio com o ensino técnico. Eu acho isso muito importante. Só para os senhores terem uma ideia, um tempo atrás eu fui, quando eu era o presidente da federação aqui, eu fui entregar certificados do Senai de curso de mecânico industrial. Eram 23 que fizeram um curso de 1 ano e meio. Os 23 estavam empregados com salário médio que variava entre R$ 3.500 e R$ 5.000. Dos 60 alunos que eu tive na universidade naquele ano, formaram em Direito, tinha 12 empregados, ganhando muito menos que os mecânicos industriais. Então não adianta só ter um diploma na mão. Uma outra questão rápida, que o Rezende também tocou, questão de políticas de incentivos fiscais. O Brasil, na época dos militares, tinha um negócio lá, integrar para não entregar. Aí veio o pessoal do Sul, até para cá, para Rondônia e tal, não vamos entrar no mérito quem trabalhou certo e quem trabalhou errado. Mas o problema é assim, o Brasil nunca teve uma política nacional de integração regional. Por isso começaram as guerras fiscais. E eu digo aos senhores, como secretário que fui, e que concedeu incentivos fiscais no Estado. Não tem como uma empresa, o Mato Grosso tem menos de 2% da população, não tem mão de obra qualificada para todos os segmentos que possam aqui se instalar, não tem uma logística adequada, não tem como você atrair um grande empreendimento industrial para cá se você não conceder incentivos fiscais, que devem ser concedidos com parcimônia e com cobrança. Com cobrança. O que não adianta é eu conceder incentivo para quem, desde o tempo dos fenícios, compra por 10 e vende por 20, para fazer concorrência desleal de uma grande empresa comercial com todo o comércio que anda por aí. Então, isso aí acho que está completamente errado também. Então, acho que o Rezende foi mais ou menos por aqui. Em relação àquilo que o Ivanildo falou, é mais uma opinião do Valdinei sobre a questão humanista. Acho que, claro, a questão humanista é importante em tudo que se for fazer. O Renato colocou, o Santana colocou a questão dessa nova racionalização tributária através do IVA. Eu disse, ainda que rapidamente, que toda e qualquer política de reformulação tributária tem que ter em mente uma coisa: diminuir a carga e aumentar a base contributiva. Qual é a grande vantagem do IVA? É que o IVA faz com que todo mundo pague. Não existe uma filosofia de sonegação que a gente vê pelo Brasil afora, todo mundo pague e pague uma quantia que seja interessante para todo mundo. Um dia eu vi aqui no Mato Grosso cartões de crédito, de cada 100 recebido em cartão de crédito no Mato Grosso, 27 era repassado ao fisco como tendo sido recebido, o resto era tudo escamoteado. Não dá para trabalhar desse jeito. Então eu não sou a favor de sonegação, mas eu sou a favor de uma racionalização tributária. O Márcio falou de violência. Márcia, minha esposa, é promotora criminal aqui no Mato Grosso. É impressionante o que acontece. E é uma coisa interessante não, é uma tristeza para o Brasil, que em 10 anos nós tivemos 700 mil mortes por arma de fogo no Brasil, que foi maior do que todas as guerras que tem pelo mundo afora. Quer dizer, é impossível que se você conviva com isso. Uma outra questão que eu acho importante, que também de ser colocada aqui, e aí falo em relação ao que o Pérez falou quero deixar a reforma trabalhista por último, mas que o Pérez falou de tamanho do Estado. O tamanho do Estado tem que ser um Estado mínimo para atingir o máximo que ele precisa. Vou dar um exemplo. Quando eu fui secretário de Indústria e Comércio, eu cheguei no primeiro dia na secretaria, eu tinha 77 cargos na secretaria.
77. Chamei meu adjunto e digo, olha, eu gosto de trabalhar com perfis funcionais adequados a cada função para otimizar o serviço. Ele falou, secretário, dos 77 funcionários que nós temos aqui, 15 são de carreira, sendo que 7 eram auxiliares de serviços gerais ou motoristas e 8 técnicos. E eu tinha 62 cargos de indicação política. Aí eu fui olhar e disse, para aí, o sujeito aqui é pedagogo e está lotado na licitação. Ah, não, mas isso é indicação do senador fulano, não mexe com o cara, não. Ah, não, mas esse aqui, peraí, esse aqui é fisioterapeuta e está lotado na contabilidade. Não, não mexe com isso aí não, que é indicação de deputados. Então, assim, o que nós temos no Brasil é que, obviamente, valorizar aquele que fez concurso e entrou na carreira. Mas esses dias eu fui entregar uma certidão de tempo de serviço minha no INSS aqui em Cuiabá. Eu demorei 1h10 para entregar essa certidão. E eu ali na fila fiquei observando os funcionários. Tinham 5 funcionários trabalhando. Teve uma senhora que para cada 5 que ela atendia, os outros atendiam uma pessoa. Então, peraí, é concurso público, é concursado, é estável, mas vamos estabelecer também meritocracia no serviço público. Quem trabalha tem que ser reconhecido. Agora, quem não trabalha e se escuda numa estabilidade para passar o resto da vida ali, me desculpa, mas também está equivocado. Se a gente implementa a meritocracia no serviço privado, eu acho que nós deveríamos implementar meritocracia também no serviço público. O Heron também colocou a questão dos incentivos fiscais, acho que já me manifestei de uma maneira até rápida, mas os incentivos foram necessários, só que eu acho que eles têm que ser muito bem trabalhados. Tem empresas que não cumprem, aí caberia ao Estado fiscalizar porque não cumprem, desqualificá-las e tirá-las dos incentivos. Porque, assim, uma empresa, se você tem 0 de 100, é 0. Se você vem com uma empresa para cá que gera 100 empregos e ela tem 80% de redução de base de cálculo no ICMS, ela vai pagar 20%, mas ela vai gerar 100 empregos cujos salários vão repercutir no mercado, vão alimentar o mercado doméstico e por aí afora. E, por fim, eu acredito que, falando um pouco, de novo, da reforma trabalhista, nós tivemos uma erronia de encaminhamento nisso aí, quando nós falamos da prevalência do negociado sobre o legislado. Primeiro, porque você não pode negociar algo que contraponha a lei. O Brasil é um dos únicos países do mundo que alçou a um patamar constitucional todos os direitos trabalhistas. Está tudo lá no artigo 7º da Constituição Federal. Você não pode negociar férias, pode fracionar, mas não pode negociar os 30 dias de férias, você não pode negociar salário maternidade, você não pode negociar fundo de garantia. Negociar, eu digo, para suprimir ou diminuir. O que você pode negociar é, eventualmente, a minha jornada de trabalho é de 44 horas, se eu e o meu funcionário resolvermos que ele quer trabalhar 10 horas por dia, de segunda a quinta-feira, e na sexta ele quer ir embora ao meio-dia, e para isso, para mim também é bom, por que não? Nós fizemos uma pesquisa em 2005 municípios brasileiros, 158 municípios brasileiros com 2.005 pessoas. E o resultado é assim, 81, e trabalhadores dos mais diversos níveis de educação. Isso agora em janeiro desse ano, pesquisas, retratos da sociedade brasileira. 81% dos trabalhadores pesquisados disseram que gostariam de ter flexibilidade de local de trabalho. Eventualmente poder fazer trabalho em casa, para comparecer na empresa. 73% disseram que gostariam de adequar a sua própria jornada, respeitando as 44 horas semanais. Trabalhar mais por dia em troca de mais folga. 67% disseram isso. Reduzir o horário de almoço para sair mais cedo. 64% disseram que gostariam. E dividir as férias em mais de 2 períodos, 60%. Ou seja, eu não acho que a reforma trabalhista tenha sido 100% boa para todo mundo. Por exemplo, eu não posso admitir, eu, Alexandre, não admito, que você possa pensar em falar em grávida trabalhar em ambiente insalubre. Isso é um absurdo, porque a proteção é do nascituro, não é dela. Então, por exemplo, na minha empresa eu tenho um cantinho lá que tem que usar protetor auricular, porque tem uma máquina que faz barulho. Um moinho, faz barulho. A mulher vai se sentir protegida se ela usar os abafadores e protetores auriculares, mas quem disse que o feto vai ser protegido? Então é absurdo. Por exemplo, outra coisa que veio na reforma e mudaram, parametrização de dano moral. É um absurdo você parametrizar dano moral com base no salário da pessoa. Cai um elevador na construção civil num prédio. Um era mestre de obra, ganhava 5 mil. O outro era pedreiro, ganhava 1.500. Será que a dor da família de quem ganha menos é menor do que a dor da família de quem ganha mais, prefeito? Então, tiveram algumas coisas que foram, eu diria até que foram certos atropelos do legislador. Mas não acredito que tenha sido assim,
muita gente fala, não tivemos tempo para discutir. A gente já fala em reforma trabalhista há 20 anos. Tempo tivemos. Não se discutiu nos governos anteriores. Também não acho que o governo Temer tenha legitimidade, viu, senadora Marina? Não acho. Não acho que tenha legitimidade para algumas coisas. Quem tem legitimidade é o Congresso Nacional, para fazer as coisas que faz. Agora, não ia se discutir reforma trabalhista numa amplitude que foi discutida no governo anterior, nos governos anteriores, porque eram governos oriundos da classe trabalhadora, não podia ser discutida. Agora, o que nós sentimos dificuldade como empresários é que o que era ontem, amanhã já não era mais. Então, eram passivos ocultos, enormes, criados por uma orientação jurisprudencial deformadora. Vou dar um exemplo aqui, um exemplo apenas. Esse negócio de intervalo entre a jornada, que diz que é 1 hora no mínimo e no máximo 2, agora pode ser reduzida. Em uma empresa de 200 funcionários, o sujeito abria para o sujeito bater o cartão na volta 10 minutos antes e 10 minutos depois. Aí tinha um sujeito que, para evitar a fila, ele comia rápido, ia lá, todo dia ele batia o cartão, dava 50 minutos de intervalo, 51, 52, não dava 1 hora. Como é que a jurisprudência tratava isso antigamente? Mandava indenizar pelo período que ele não gozou. Ah, não gozou em média 10 minutos? Indeniza 10 minutos. O que a jurisprudência fez depois? Ah, não gozou 1 hora? Anula o intervalo como se ele não houvesse existido, paga aquela hora integral e mais hora extra. Então, 1 hora viravam 2h30. Isso gera passivos que geram insegurança jurídica. Horas em itinere. Poxa vida, tinha um caso aqui em Campo Verde, uma cidade aqui, uma empresa está lá em Campo Verde. Ela pegava os trabalhadores, acertou com o sindicato, fez acordo coletivo, pegava os trabalhadores no centro da cidade, numa pracinha, era 3 quilômetros. Antes o pessoal ia a pé, ia de bicicleta, ia de carona, 3 quilômetros. Aí colocou lá no acordo coletivo que a concessão desse transporte para os funcionários era interessante, tanto para a empresa, que teria seus funcionários a tempo e modo trabalhando, como para os trabalhadores que poderiam se deslocar num veículo com ar-condicionado, 7 anos depois, o Ministério Público veio, entrou com uma ação para desnaturar o acordo coletivo, dizendo, não, quem sabe o melhor para os trabalhadores sou eu. E aí o que aconteceu? A empresa cortou o ônibus. Hoje os caras vão a pé ou de bicicleta de novo. Então, assim, e nós tínhamos 17 tipos de jurisprudência distintas no Brasil sobre horas em itinere. Então, se o trabalhador pode, e claro, aí nós temos diferença, o pessoal que fica nos canaviais, que passava às vezes 2 horas dentro de um ônibus. Esse é o problema do Brasil. Nós temos uma tendência de tratar exceções como se fossem regra. Aí, assim, de cada 5 trabalhadores formais no Brasil, 1 tem uma ação trabalhista. Né? Isso significa que tem 80% dos empregadores que cumprem com as obrigações trabalhistas e só 20% que descumprem, a princípio. A princípio, estou dizendo isso. Mas não, a gente trata a exceção como se fosse a regra. Então, o que eu queria dizer para os senhores é que eu acho que a construção das relações de trabalho através da negociação, ela deve ser privilegiada, como eu disse, já vem desde uma convenção ratificada em 1952. O que não pode haver é exploração. E aí, finalizando, desculpa, Heron, em 30 segundos, que eu não dei as respostas antes das perguntas que estão aqui, quanto aos principais problemas e desafios que identifica para a dinamização econômica, repito, educação, educação e educação. Construir mais do que desqualificar. Isso significa você qualificar profissionalmente para que as pessoas cheguem no ambiente de trabalho e você tenha uma desconcentração de renda oriunda da qualificação profissional das pessoas. Alternativas de mecanismos a serem implementados. Nós estamos falando muito de agricultura familiar e o Brasil não tem... O que adianta você fazer assentar uma pessoa lá que já é sem terra, porque não tem uma condição econômica favorável, você assenta ele lá e aí você não dá assistência técnica, não dá uma semente para ele plantar, não dá um trator para ele colher, quer dizer, não adianta nada. Financiamentos, concordo com o que disse aqui a senadora Marina, é um absurdo o que fizeram com o BNDES. O BNDES é Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e só empresta dinheiro para grandão. Quer dizer, o pequeno que tem acesso não tem. Então, acredito que nessa de alternativa, você ter financiamento a juros compatíveis para o pequeno produtor, você ter assistência técnica, e uma coisa também importante, nós precisamos descer as questões do Brasil em nível municipal. Eu sou um pouco municipalista. Mais de 70% da receita está na mão da União. E aí tem que ficar prefeito pedindo pinico para deputado, pedindo pinico para não sei quem, para não sei quem. O nosso Congresso Nacional, passamos a ter lá despachantes de emendas, às vezes, ao invés de termos gente que pense o país, e acho que não deve ser assim. E metas para serem atingidas. Eu diria que uma educação fundamental de qualidade,
um aumento, como eu disse antes, paralelo ao estudo básico, um ensino integrado, você poder valorizar a preparação adequada dos docentes também. Eu acho que o professor brasileiro ainda é muito mal remunerado, e também tem muita gente que daí quando chega e é mal remunerado, não quer mais ir para a sala de aula, quer ficar só nas funções administrativas. Eu acho que o lugar de professor é na sala de aula, eu fui professor e sei disso, e aquela questão de jornada escolar integral nos contraturnos, você fazer as pessoas trabalharem. Por fim, não é possível um país crescer sem desigualdade se você tem de 80 a 90 bilhões por ano indo pela vala da corrupção. Me desculpem, não é possível. Aqui no Mato Grosso é ex-governador preso, ex-secretário de Fazenda preso, ex-secretário de Indústria e Comércio preso, porque não podemos ser hipócritas também. O sujeito ganha 40 mil na iniciativa privada, um ex-secretário de Fazenda que tinha aqui, vai para o governo para ganhar 11 mil reais. Não... Exatamente, então não vá. É isso que eu disse. Eu quando eu fui para o governo, eu ganhava o dobro do que eu ganhei quando eu fui no governo. Mas fui para quê? Para cumprir uma missão institucional que eu achei que eu tinha o dever de fazer isso, porque eu já tinha uma condição financeira estável. Por isso que eu fui. Então, assim, a gente tem que trabalhar pelo país. E, mais uma vez, a senadora Luísa Helena, acho que ela foi muito feliz quando ela fez as colocações dela, dizendo que eu também fui um pouco ideológico nas minhas colocações. Acho que sim. Acho que sim, porque eu defendo hoje uma instituição e um segmento que eu represento. Mas eu não posso tapar o sol com a peneira e achar que... Eu tenho o meu filho, sempre quando ele fala para mim, pai, eu gostaria de... Eu falei, quando você fala gostaria de, olha um pouquinho para trás, que você tem 90% que está atrás de você. Não olhe só para os 10% que estão na frente. Eu não estou fazendo aqui demagogia. Eu conheço cada um dos 100 funcionários que eu tenho, dos 30 haitianos e dos outros. E eu procuro estar próximo deles. Tem gente que é empresário, não conhece seus funcionários, não dá nem bom dia nem boa tarde. As pessoas gostam de ser tratadas como pessoas, porque eu aprendi na minha vida desde cedo. Ninguém é melhor do que ninguém. Alguns, como eu, tiveram mais oportunidades na vida do que outros e souberam aproveitá-las. Outros tiveram e não aproveitaram. Mas muitos dos que nós procuramos defender aqui nunca tiveram. E se nunca tiveram, como saber se ele é um bom cidadão ou se ele não é um bom cidadão? Primeiro o eduque, lhe dê oportunidade, e aí nós vamos ter um Brasil melhor para todos. Obrigado. Doutor, a Fundação Rede Brasil Sustentável agradece suas considerações finais sobre o evento. Eu já falei muito. Minhas considerações é que, num Brasil tão distinto, tão heterogêneo, são eventos como esse que eu acho que podem trazer para as cabeças pensantes da Rede de Sustentabilidade visões distintas e que eu acho que vão servir muito para a elaboração de um programa de governo que seja consentâneo com as necessidades que o Brasil precisa. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado. O próximo, doutor José Osório. Bom, tá ligado? Eu gostaria de fazer um comentário sobre a pergunta que o doutor fez de reforma do Estado. Posso estar errado, pode ser que não tenha a menor razão no que eu vou falar, mas eu acho que, além do desinchar a parte administrativa, burocrática e os gastos excessivos do Estado, não temos condição de fazer uma diminuição geográfica no Estado brasileiro, que é um continente. Então, eu sempre defendi esta ideia de que o Brasil não pode ser administrado igualmente com todas as desigualdades regionais. Cada região tem um tipo de economia, um tipo de cultura, um tipo de comportamento. E o que se dá para o Rio Grande do Sul, dá-se lá para o Acre, para Alagoas. Eu acho que devia haver. Eu acho que a única solução seria uma reforma de Estado. Esta reforma de Estado seria uma espécie de administrações regionalizadas por região, ou então estados confederados, onde cada estado tem sua própria legislação, gera seus próprios recursos e faz seus próprios planos administrativos de governo. Bom, essa seria a minha ideia, mas não sei se ela é válida e se é possível fazer isso no Brasil. Agora, gostaria de falar com a ministra Marina Silva, é o seguinte, em 6 governos foram estabelecidos 7 planos nacionais de turismo. O ministro atual, Max Beltrão, de Alagoas, está com o 7º plano de turismo agora, para ser aprovado. Ele sai em março.
ela joga para a plateia. Então, essa falta de continuidade legislativa, essa falta de continuidade de planejamento, essa falta de continuidade de ideias, ela leva tudo para o buraco, não adianta. E, então, quero dizer, senhora, é o seguinte, e essas questões regionais, da cultura, dos costumes, eu acho que isso é fácil de administrar, desde que haja um foco na preservação. Nós temos um exemplo muito bom no Brasil, que é o turismo de observação. Ninguém depreda. Você vai lá para fotografar uma planta, uma coisa qualquer, então ele não vai numa aldeia para ver um teatro. Ele vai lá para conhecer. Seria isso a ideia. Agora, os planos de turismo, nenhum deles trata disso também, não. Isso eu acho que é uma questão mais de educação, e a defendo, inclusive, que deveria constar do currículo das escolas primárias, especialmente, essa ideia do turismo, de mostrar os seus valores, que os valores culturais, os valores naturais, todos os valores da sociedade devem ser preservados desde pequeno. A criança, que é o formador de opinião mais consistente, deveria já ter uma consciência realmente desses valores que não são vistos. É uma questão até de cidadania, de formar cidadãos conscientes. Bom, eu acho que eu não tenho muita coisa para falar, porque aqui não ouvi perguntas, eu ouvi afirmações e respostas que realmente eram verdadeiras aulas de conhecimento, de técnica, e dentro de uma realidade que vivemos hoje. Então, eu não tenho competência para comentar sobre isso. Mas quero agradecer aos organizadores deste evento por haver incluído pela primeira vez o turismo num debate. Geralmente chama-se todas as outras representações, esquece o turismo. Nunca se deu importância ao turismo para ele que mostrasse de maneira concreta ou evasivamente aquilo que vale. Então, essa presença nossa aqui, da Confederação Nacional do Turismo, eu acho que é uma estreia interessante de ideias que podem prevalecer para o futuro, e que o turismo passe a ser considerado como um elemento positivo na economia nacional. Então, eu quero agradecer mais uma vez esta oportunidade e dizer que eu não pude entrar nos outros quesitos trabalhistas, especialmente nas reformas e na forma de que é feito o trabalho no Brasil, mas quero agradecer realmente esse convite, porque ele foi muito importante para nós. Obrigado, doutor. E a Fundação Rede Brasil Sustentável agradece o seu enriquecimento, debate e contribuição para a plataforma do Brasil Sustentável. Obrigado. Agora, está com o microfone aí, doutor Valdinei Arruda. Bem, eu vou tentar responder, finalizando, já que foram alguns questionamentos. Eu queria tratar do tema, talvez de todos, o mais importante, que é sobre as mulheres vítimas de violência. É importante nos contextualizarmos dessa realidade, porque ela é muito real e muito mascarada, muito escondida. Nós trabalhamos com 20 mulheres vítimas de violência. A ideia era tentar formar um projeto piloto que pudesse identificá-las. Então, tem uma metodologia de identificá-la. Para isso, nós usamos as delegacias, pesquisa, encontrá-las, motivá-las e depois trazê-la para um processo de empoderamento para a criação de trabalho e renda. Essa experiência com 20 mulheres demorou 1 ano. E, realmente, a gente percebeu que a ausência do Estado para essas pessoas a ausência do Estado, ela não é tão sentida como a ausência dos familiares para essa realidade. Que quando nós chegamos com assistência social e com psicólogos, se percebe a dificuldade de se abrir e a vergonha de ter vivenciado isso foi o maior dificultador de permitir com que elas entendessem aos poucos que elas eram sujeitos de direitos. Para perceber como nós estamos diante da relação humana. Nós estamos no século retrasado,
para essas mulheres, para essas pessoas. Então, nós vivenciamos um Brasil, e talvez esse seja o maior retrato, quando nós tentamos evidenciar e trabalhar, nós tentamos fazer com um grupo maior de mulheres, mas conseguimos trabalhar só com 30, só com 20, é de enxergar realmente que é essa a realidade que o Brasil vive. Que nós temos uma relação de 300 ou 400 anos atrás, no dia a dia, e que, para que nós possamos fazer esse resgate, vai exigir do poder público, exige do poder público um repensar no seu modo de tratar e de lidar. O resultado foi importante. Depois de um ano, nós tivemos uma alteração no relacionamento delas para com a sociedade. Depois disso, nós proporcionamos feiras para que elas pudessem desenvolver da capacitação, que elas fizeram um trabalho de empreendedorismo e no desenvolvimento culinário. Propusemos a ela e conseguimos colocá-las no mercado, e realmente, de cada ação, você percebia todo o trabalho que isso pôde desenvolver do engrandecimento e empoderamento, inclusive visual, de não usar nem o que é caro para as mulheres, que é a maquiagem, passaram a usar. Nada. Passaram a usar. Mas isso, a gente ficou depois de tentar fazer um livro de cada uma delas agora, para tentar demonstrar isso de uma forma mais clara dessa realidade colocada aqui, que no caso de Mato Grosso, você disse, eu não tenho conhecimento dos números, conhecimento que era grande, mas que a gente... o desafio que a gente iniciou esse desafio assim, o desafio foi quando sentou eu, secretário de Segurança, e uma delegada para melhorar a estrutura física do atendimento da delegacia especializada da mulheres vítimas de violência. E aí eu coloquei essa ideia e nasceu essa realidade de tentar trazer essas mulheres para um processo de empoderamento. Mas os números eu não tinha tanto conhecimento. Não há observatório para que a gente pudesse... Isso é uma realidade nossa. A gente não tem um observatório que possa demonstrar a violação de direitos, que é importante. Em relação à formação humanista e técnica do Senai, eu tentei me expressar em números, né? O Sistema S é o que mais formam, em números. A qualidade... Para empregabilidade também. Há uma pesquisa de mercado deles, e eles têm o maior número de empregabilidade e de inserção no mercado de trabalho. Então, por isso, é preciso que o Estado entenda, dialogue com o sistema para que possa, então, melhorar, intensificar e melhorar a abertura do acesso, primeiro, principalmente do público mais jovem, para que isso possa dar acesso e melhoria de qualidade da empregabilidade futura. Tá? Essa foi a intenção que eu falei. Em termos de humanista, é complicado eu entrar nessa seara, porque a formação humanista vem desde família, vem da escola, vem do que o técnico vai aprender, dentro, seja técnico, seja da formação universitária, e depois também de como que ele vai assumir essa profissão futuramente, eticamente, se ele vai ser ético, se ele vai desenvolver de uma forma humanista. Então, o que eu percebi é que, quando, nos projetos que eu trabalhei com o Sistema S, Senai, trabalharam com formação humana no meu caso, de público vulneráveis. Foi egresso do trabalho escravo, egresso do trabalho infantil ou vulnerável do trabalho infantil, e nós identificamos e colocamos ali a formação humana, sim. Inclusive, teve várias experiências e trabalho com a família desses trabalhadores ou trabalhadoras, ou crianças ou adolescentes. Então, a temática, se é isso que está se falando, da formação humana, foi muito bem desenvolvida, né? Mas
em relação ao geral, ao número que eles formam e entregam para a sociedade, eu não posso afirmar, porque não tenho estudo, mas eu posso dizer que sim, de empregabilidade é o que tem dado o melhor resultado para empregos técnicos, não nível superior. Dos incentivos fiscais, eu concordo também que deve haver, também concordo com essa proposta do IVA, acho interessante, mas eu diria que o incentivo fiscal é o que tem que ter um olhar diferenciado, porque o incentivo fiscal hoje não traz um desenvolvimento, não traz uma prioridade que é necessária. Talvez olhar o incentivo fiscal como uma proposta de desenvolvimento regional em virtude das dificuldades e retomar essa discussão, não banalizá-lo, mas é uma proposta muito corajosa de quem vai enfrentar, porque vai enfrentar muitos interesses econômicos. Novas formas de trabalho e emprego, que foi dito aqui, nós temos uma percepção, eu tive até agora em Buenos Aires, teve uma apresentação de uma empresa, onde ela diz justamente isso, 60% das nossas profissões hoje extinguirão, abrirão novas formas de profissão. Mas o que eu coloco de mais relevante é se o Estado, se o governo vai estar atento ou não a essas mudanças. Se ela tem a percepção de que ela precisa criar um certo protagonismo para acompanhar minimamente essas mudanças. Para voltar no assunto da legislação trabalhista. A legislação trabalhista em voga hoje, essa reforma, ela, infelizmente, deixou de lado um princípio, na sua maioria das suas decisões do legislador, assim quis o legislador fez a alteração da legislação trabalhista numa ótica de que havia já uma proteção excessiva para o trabalhador e uma dificuldade enorme para o empregador. Isso é uma questão defendida pelos empregadores, questão histórica, e o legislador atendeu a essa dinâmica e implementou essa reforma trabalhista nessa ótica de que isso vai gerar emprego e tudo mais. Eu entendo que o tempo vai dizer isso para nós, que o tempo vai devolver isso, e o tempo, que eu digo em pouco tempo, vai devolver isso, e a sociedade vai devolver isso também para os mesmos legisladores, dizendo foi ou não. Importante. Eu tenho a minha opinião. Agora, uma opinião que é forte, que é preciso que todos nós entendamos, é que o princípio que eu chamo de princípio da máquina humana não foi respeitado em pontos importantes na legislação. Nós, máquina humana, não fomos feitos para o trabalho. Nós precisamos entender isso, que isso não é demagogia e nem ideologia. Isso é cientificamente comprovado. O ser humano ele é uma máquina extremamente cara. Se você não cuidar bem dela, ela exige de você um investimento enorme em saúde. Nós fomos feitos para o movimento e para o aprendizado, para o intelecto, não para o movimento rotineiro, excessivo de trabalho. Fazemos isso por uma imposição social e necessária de recurso, de vivência, econômica.